Aleluia! Nós estamos ministrando essa série chamada Céus Abertos. E às vezes nós podemos pensar e passar o tempo e a gente ter isso só como um jargão, ter isso só como uma frase de efeito, mas não é esse o propósito. Eu e você podemos receber sobre as nossas vidas céus abertos, porque esse é o propósito de Deus para mim, para você, para essa casa. Nós temos um Pai, nós temos uma casa e nós temos uma herança em nome de Jesus. Esse é o nosso momento, esse é o nosso tempo. Os céus estão abertos sobre você, os céus estão abertos sobre a sua família, e nós vamos render graças ao Senhor e vamos experimentar tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Levanta suas mãos. Declara assim, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que os céus estão abertos sobre a minha vida, sobre a minha família, e eu creio que o Senhor está colocando em minhas mãos uma sementeira, e eu vou plantar, e eu vou colher grandes coisas que o Senhor tem feito neste ciclo da minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Mais uma salva de palmas, e você pode se assentar no seu lugar, mas olhando para o seu vizinho, dando um sorriso para ele e dizendo: eu estou satisfeito com você. Se você é casado com essa pessoa, você pode dar uma bitoca no biquinho dela, pode dar uma bitoca no biquinho dela e pode dizer: eu te amo em nome de Jesus. Deus tem coisas boas para nós e eu estou animado com tudo aquilo que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia ali em Atos 10. Atos 10. Primeira e segunda ministração que nós tivemos nesse tema, nós falamos a respeito da vida de Jacó e como Deus foi tratando Jacó, como Deus foi trabalhando na vida de Jacó, para que ele pudesse acertar os laços, os enroscos do passado. Então ele teve vários encontros com Deus. Um deles, o nome dele, a identidade dele foi mudada. Ele se tornou príncipe. Lembra que o anjo perguntou para ele: qual o seu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. Ele revelou a identidade que ele era. E o anjo disse: não, daqui em diante você será Israel, o príncipe de Deus. Deus quer fazer essa mudança em nossas vidas, porque os céus estão abertos sobre as nossas vidas. A última mensagem, nós acompanhamos a vida do profeta Ezequiel, o despertar do chamado de Ezequiel. Ele foi levado a confrontar o povo, e ele, no meio do ministério dele de confronto, o coração dele foi mudado. Deus assim levou a ele ser um pastor para aquela nação. E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco quando Ele abre o céu sobre as nossas vidas. Deus está nos conduzindo para que possamos ser pastores, pastoras daquelas pessoas que estão perdidas ao nosso redor. Hoje nós vamos ver uma outra experiência maravilhosa de céus abertos, dessa vez na vida de Pedro. Eu gosto de Pedro, gosto muito de Pedro, porque eu me identifico muito com esse homem de Deus. Esse homem de Deus não teve vergonha de expressar toda a imaturidade que ele teve, não teve vergonha de expressar fracassos em sua vida, não teve vergonha de realmente se abrir no momento mais crucial, quando ele tinha realmente abandonado tudo. E Deus, o poder de Deus o transformou esse homem, e esse homem se tornou um homem cheio do Espírito Santo. E aqui no versículo, no capítulo 10 de Atos, tem uma história incrível. E eu quero começar aqui a partir do versículo 1, que é a primeira parte dessa história. Diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus.
Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora vamos ali para a segunda parte dessa história, que está ali no versículo, a partir do versículo 9. Diz assim: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles, ou seja, aqueles enviados por Cornélio, viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Talvez ele teve um pico de glicemia, mas caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou uma segunda vez: Não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido. Põe a sua mão no seu coração. Pai, nessa manhã, nessa noite, nós confessamos que a sua palavra é como um martelo, Senhor. A sua palavra é como uma espada. Ela é poderosa para dividir juntas e medulas, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que a sua palavra possa entrar em nossos corações e fazer a obra pela qual ela está sendo enviada nessa noite, Pai. Nós dizemos em nome de Jesus que todo espírito maligno, todo espírito contrário à sua palavra, que seja amarrado nessa noite e nesse ambiente. Nós dizemos em nome de Jesus que a nossa mente, o nosso coração é responsivo à palavra do Senhor. Nós estamos correspondendo porque os céus estão abertos sobre as nossas vidas e declaramos isso em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Os céus abertos transformam as pessoas. Céus abertos mudam a história de pessoas. Esse é um texto tremendo. Essa é uma história que aconteceu pouco tempo de Jesus ter ressuscitado. Então lembra que Jesus foi à cruz, ressuscitou. O Espírito Santo desceu sobre um grupo de pessoas, e esses homens e mulheres de Deus saindo então pregando o Evangelho. Mas eles estavam restritos ali para o povo de Israel, porque no entendimento deles o Evangelho era somente para o povo de Israel. E eles saíram ali naquele paizinho pequeno. Hoje de manhã eu falei que era do tamanho mais ou menos do Paraná, mas o Leandro me corrigiu e disse que é do tamanho de Sergipe. Então é menor do que o Paraná ainda, do tamanho de Sergipe. Então, na mentalidade de um judeu convertido ao Senhor, que confessava Jesus como Senhor e Salvador, um discípulo de Jesus, nessa mentalidade, o Evangelho era só para aqueles que tinham aliança com Deus, que era até então o povo de Israel. Mas Deus aqui está fazendo uma revolução. Os céus estão abertos, o Espírito Santo fora derramado, e algo tremendo está acontecendo. E Deus acha um homem. Sabe de quantas pessoas Deus precisa? Precisa somente de você. Talvez para os seus vizinhos, talvez para os seus parentes, como a Aline compartilhou nessa noite, uma pessoa no meio de 40 alunos, mais a professora que não conhecia Jesus, uma única pessoa. Quantas pessoas Deus precisa? Uma pessoa com coração aberto, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa disposta a permitir que de fato tenhamos essa experiência de céus abertos. Sabe que
desde que começamos a ministrar essa série, eu dispus do meu coração. Eu pedi a primeira ministração, que eu estava de férias, mas nas ministrações seguintes, eu disse assim para o Senhor: eu creio que os céus estão abertos sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Deus tem feito coisas tremendas na nossa família. Deus tem nos desafiado a coisas grandes. Tem dado assim uma insegurança muito grande em nosso coração. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu gosto de ficar bem agarrado nas coisas que são bem visíveis, né? Eu sou uma pessoa assim de agenda, eu sou uma pessoa assim de bem assim pro natural. Então eu quero saber se realmente uma coisa vai dar certo. Então andar pela fé não é uma coisa simples para mim. Andar pela fé não é algo que eu faço assim sorrindo. Às vezes eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas Deus precisa de uma pessoa somente. Como eu estava falando numa ministração que eu estava aqui, que o pastor Luiz ministrou, no final da ministração eu fui no apelo ali naquele cantinho, e eu estava orando ao Senhor, e eu falei: bom Senhor, eu quero saber se realmente o Senhor está ouvindo a minha oração. Sabe que Deus ouve as suas orações, mesmo quando você está nesse ambiente aqui de muitas pessoas, às vezes até mesmo muito barulho externo, Deus ouve as suas orações. E eu estava ali num apelo, e de repente eu estava falando algo para Deus, e o pastor Luiz, eu não vi, né, mas ele se moveu talvez para essa direção aqui, e ele ministrou uma palavra profética a meu respeito, exatamente aquilo que eu estava orando. Na semana seguinte, nós estávamos ali na inauguração do Campus Colombo. De manhã o pastor Luiz fez o apelo, eu fui para frente, eu fui o primeiro que fui ali pertinho do palco. Eu estava ali orando, buscando a Deus. O pastor Luiz me olhou e falou: pastor, por favor, vai orar com as pessoas. Eu falei: não, pastor, eu estou no apelo, eu quero que alguém ore por mim agora. Mas Deus estava movendo no meu coração. Aí eu vim à noite aqui, e eu tenho dito no meu coração: eu estou aqui não é porque eu tenho um ministério nessa casa, não é porque eu tenho que vir à noite aqui, porque para mim é muito fácil obedecer. Se você me manda, faz tal coisa, eu faço certinho, tudo aquilo que você me falar para eu fazer. Mas eu quero ter uma disposição de ser uma pessoa voluntária. Eu quero ter uma disposição de ouvir a voz de Deus e corresponder à voz de Deus. Então eu participei ali, eu ouvi a ministração. Aí no apelo eu corri para esse lugar, e eu estava falando outras coisas com Deus. Falei: Senhor, eu quero saber se domingo passado foi coincidência. E eu estava orando uma oração que Deus me deu há muitos anos atrás, talvez na fase mais difícil da minha vida. Eu ouvi Deus falar a meu respeito, que eu não estava sozinho, que Ele era a minha porção, que Ele era a minha herança. E isso impactou meu coração e tem sido assim um norte na minha vida. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. E eu estava ali naquele canto, as pessoas já estavam terminando o culto ali, e de repente o pastor Osmar veio ali orar comigo. Ele não sabia, mas Deus estava usando ele poderosamente. E uma das frases que ele citou: o Senhor é a sua porção. Deus está querendo realmente dizer para mim e para você que essa questão de céus abertos não é só um slogan que nós estamos ministrando no início desse ano e para esse ano. Não! Os céus estão abertos sobre a sua vida. Os céus estão abertos sobre a sua família, como estava sobre a vida de Cornélio. Esse texto começa falando dessa história incrível desse homem chamado Cornélio. Esse homem era um romano, era um gentio. Ele estava fora das promessas, mas Deus encontrou algo no coração desse homem. A Bíblia diz que ele era temente a Deus. Eu não posso dizer que ele era um convertido, porque vou ter problema com os teólogos, porque ele não conhecia Jesus. Mas algo aconteceu com aquela família. Deus deu uma visão para aquele homem. Ele viu um anjo, o anjo falou para ele: olha, faz isso. Tem um homem que vai dizer para você o que você precisa ouvir, o que a sua família precisa ouvir. Deus estava conspirando na história para que eu e você recebesse a salvação. E esse homem ouve a Deus. Olha que coisa interessante.
esse homem tinha um ouvido que ouvia a Deus. E esse homem então rapidamente mandou ali um dos seus funcionários ou soldados, eu não sei, lembrando bem que ele era um centurião e ele era um opressor para o povo de Israel. A nação de Israel estava debaixo da opressão romana. E eles estavam ali cuidando da nação romana com a mão de ferro. Não era algo muito gostoso, não. Era algo muito difícil, um momento muito difícil. Aí um dia depois, esse texto está dizendo que esses homens foram. Aí começa Pedro a entrar em ação. Pedro está nessa casa. Depois de, se você ler ali o capítulo 8 e 9, você vê que Pedro estava debaixo de um mover incrível de Deus. Uma mulher foi ressuscitada, um paralítico foi curado, coisas tremendas estavam acontecendo através da vida de Pedro. Um homem cheio do Espírito, um homem convicto, mas um homem que tinha muitas coisas ainda para ser tratadas por Deus. Um homem ainda que estava numa caminhada, numa jornada desse tratamento que Deus faz comigo e com você. E ele sobe para um lugar, ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus. De repente ele tem fome, e ele está esperando ali alguém cozinhar alguma coisa. E de repente os céus se abrem sobre ele. É interessante que aqui diz assim: Pedro subiu ao terraço para orar, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e viu o céu aberto. E depois vai contando o que ele viu através dessa visão de céu aberto. Ele tem uma visão que para um judeu é repugnante. Ele vê ali porcos, ele vê ali cobras, ele vê ali naquela visão corvos, todos os animais impuros. O judeu nem chegava perto desses animais e condenava as pessoas que comiam esses animais. Os judeus, se você não sabe, não comem camarão. Os judeus não comem uma feijoadinha. Às vezes eu fico pensando, puxa, que pena, né, que eles não comem feijoadinha. Para quem gosta de camarão, que pena que eles não gostam de um bobó de camarão, né? Que peninha. Mas eles não comem, eles não fazem essas coisas. Eles têm uma dieta bem restrita, bem rígida. De repente, o céu se abre, um lençol. Esses animais, e essa voz começa a dizer: come essas coisas, come essas coisas. E ele fala: não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. E aí ele fala: jamais eu comi algo impuro. A voz falou pela segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. E ele então naquele drama para entender isso, o pessoal bate lá na porta, desce, e ele começa a pensar: isso não tem a ver com porcos e cobras e corvo, aleluia. Isso é algo mais profundo. Então no outro dia ele vai com essas pessoas lá para Cesareia, 70 quilômetros de distância. E ele então chega na casa me dá o nome do rapaz aí, gente, que eu esqueci agora. Cornélio, isso. Oh, vocês estão atentos, hein? Aleluia, glória a Deus. Então ele chega na casa de Cornélio, e ele tem um discurso todo preparado, todo montado, como um bom judeu. Então ele fala: olha, não era nem digno de eu estar aqui, mas aconteceu isso, aquilo outro. Deus me mandou comer carne de porco, e eu achei melhor vir para cá do que comer carne de porco. Então olha, é muito importante a minha estada aqui. E ele abriu lá um esboço como esse aqui, pegou várias folhas de papéis, colocou lá em cima de um púlpito, e ele começou a ministrar a palavra de Deus. Aí Deus falou assim: ó, tá bom. E de repente o Espírito Santo desceu naquele lugar. As pessoas foram batizadas, os gentios, as pessoas que não faziam parte da aliança, eles foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em novas línguas e glorificar a Deus. Deus teve que trabalhar na vida de Pedro para que ele pudesse abrir e ser um instrumento de Deus para o Evangelho. E a razão de eu e você estarmos aqui nessa noite é porque teve homens como Cornélio que ouviram a Deus, homens como Pedro que discerniram a vontade de Deus, e eles se dispuseram a obedecer a Deus e a andar debaixo desses céus abertos que eles estavam experimentando naquele tempo.
Agora, como que eu posso, nesse ano de 2022, perceber ou ter esse impacto de céus abertos sobre as nossas vidas? Como que eu posso realmente deixar de simplesmente ouvir essa série e ouvir outras pregações que nós vamos fazer ao longo do ano, que tem a ver com céus abertos, e realmente experimentar um novo ciclo na minha vida? Como que realmente eu posso experimentar o efeito da palavra de Deus na minha vida? Eu quero dar 2 pontos para você nessa noite. Como que eu posso então provocar essa percepção? Como que eu posso assim estimular para que realmente o que Deus está prometendo para essa casa aconteça na minha vida? Que eu não passe ao largo daquilo que Deus está derramando nesse lugar. Que eu não passe assim distante de ter experiências com Deus, de experimentar o que Deus tem para a minha vida nesse ciclo. Eu quero realmente experimentar tudo que Deus tem para a minha vida nesse ano de 2022. Primeiro lugar que a gente vê aqui nesse texto, ali no versículo 9 diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Isso fala de uma vida de intimidade com Deus. Para você ter essa percepção, para eu e você termos essa percepção de céus abertos sobre a nossa vida, nós precisamos de intimidade com Deus. A oração fala dessa intimidade. A oração é algo que realmente nos transforma. A oração faz com que o nosso coração se alinhe ao coração de Deus. A oração, ela destrava o favor de Deus sobre a sua vida. O que nós fazemos lá no secreto, quando você está buscando o seu Pai lá no secreto, saiba que você vai ter uma recompensa. Você é no público o que você constrói lá no secreto. Por isso que há uma batalha. Nós estamos vendo uma guerra física, né? Uma guerra de informações, uma guerra virtual que está abalando o mundo inteiro. Mas eu e você passamos por uma batalha muito semelhante, porque o inimigo sabe, se ele barrar a sua intimidade com Deus, se ele barrar a minha intimidade com Deus, então ele já ganhou essa guerra. Se eu deixar de conhecer a Deus, se eu deixar de experimentar intimidade com Deus, se eu deixar de realmente caminhar todos os dias para aquele lugar secreto, de fato o inimigo já ganhou vantagem sobre as nossas vidas. Por isso que é uma batalha, não é fácil. Principalmente para as pessoas que são mais mecânicas como eu. Eu não sei como você é. Às vezes as pessoas... Eu tenho uma teoria, né? Que as pessoas ou têm assim um viés de adorador, ou um viés de intercessor, ou um viés de trabalhador, obreiro. E eu sempre achei que o meu viés é trabalhador. A Bíblia diz que Deus procura até 3 tipos de pessoa. Deus procura o intercessor para se colocar na brecha. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, o adorador. E Deus procura trabalhadores, obreiros para a colheita. Eu sou do time dos obreiros. Os obreiros trabalham. Os obreiros não ficam lá levantando as mãos, conquanto eles precisam levantar as mãos. Mas os obreiros, a maior inclinação dos obreiros é fazer alguma coisa. E às vezes, não sei se você compartilha isso comigo, às vezes não é fácil. Eu posso facilmente marcar na minha agenda, eu tenho um compromisso na sala de oração de 2 horas, então eu vou chegar 8 horas, eu vou ler meu versículo, e agora o pastor Luiz nos proibiu de ficar ali com o celular, com o computador, com tudo. Então nós temos que orar mesmo. Então, porque é fácil você passar 1 hora lendo um livro, olhando no celular, respondendo as mensagens de celular que você acha que é muito urgente. E eu quase não faço isso, né, Rafaela? Eu quase não faço essas coisas. Então, porque um trabalhador quer produzir, um trabalhador quer fazer as coisas. Mas Deus está nos chamando para entrar nesse lugar secreto voluntariamente, como Pedro fez. Está na hora do almoço, mas ele foi buscar um lugar para orar, porque a oração é essa ferramenta que eu e você usamos para termos intimidade com Deus.
Algumas pessoas entendem que oração é um momento, outras pessoas entendem que a oração é um mecanismo, outras pessoas entendem que a oração é uma coisa que a gente faz antes de almoçar, antes de jantar. Então tem muitos entendimentos a respeito de oração. Às vezes nós vamos para a oração e a gente só sabe pedir. A gente fala: Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro. Aí a gente faz uma listagem de coisas que a gente quer para as nossas vidas. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas relacionamento é algo que é muito mais profundo do que pedidos. Relacionamento é algo que é muito mais profundo. Quantos aqui já namoraram e casaram com a pessoa que você namorou? Sabe, eu nunca fui uma pessoa hábil em relacionamento, mas eu queria casar. E essa convicção eu tinha no meu coração desde o dia que eu nasci de novo. Eu falei: Deus, só peço uma coisa, peço ao Senhor, e a buscarei de todo o meu coração, que eu possa casar. É isso que eu peço ao Senhor. Quando eu conheci a Cris, realmente ela despertou algo diferente no meu coração. Mas eu imaginei na minha autoimagem distorcida, na minha autoestima muito fraca, eu falei: jamais eu vou poder me relacionar com uma moça como essa. Mas Deus é Deus, e Deus começou a trabalhar no coração dela, no meu coração, e as coisas foram acontecendo, e eu me tornei um amigo dela. E eu tinha um medo terrível, porque eu sabia que eu estava apaixonado por ela. Porque quando eu a via, e aí meu coração já me dava uma aceleração, eu já ficava com algo na minha barriga, minha boca secava, meu Deus, era uma coisa, uma angústia, e tal. E ela vinha sorrindo. E quando nós fomos então assumir um compromisso de namoro na frente de um casal de pastores, pastor Francisco, pastora Didi, nós sentamos. Um pouco antes até, nós já estávamos nessa amizade bem profunda, e isso foi fundamental. Então eu fico imaginando assim: eu vim do interior, bem caipira. Se na primeira vez que eu tivesse visto a Cris, eu chegado para ela e falasse assim: e daí, quer namorar comigo? E desse um tapa nas costas dela assim, pá! Meu hábito do interior, né? Chegava assim, eu faço isso até hoje em alguns homens, principalmente se vocês são fortes. O que você acha que ela ia fazer? Ele fala: meu Deus, que cara louco, nunca mais ela queria me ver. Mas o tempo passou, eu fui desenvolvendo mesmo não sabendo, eu fui desenvolvendo um relacionamento com ela. Ligava para ela num telefone público depois das 8 da noite, porque eu só tinha uma ficha. Ligava para ela, e depois eu descobri que no terminal do Cabral, depois você colocava o telefone no gancho, as fichas desciam. E eu falei: é esse telefone que é o telefone da bênção. Eu ligava para ela e ficava 1h30, 2 horas no telefone. Às vezes as pessoas chegavam para telefonar e ficavam ali em pé olhando para mim, fazendo cara feia. Eu dizia: esse é meu direito como cidadão brasileiro. Estou me relacionando. Intimidade. No dia que ela teve para vir, para falar que então nós íamos começar a namorar ali diante do pastor Francisco e Didi, ela atrasou. E eu fiquei desesperado, olhando no portão lá da igreja, e eu olhava. Eu acho que foram umas 2 horas que ela atrasou, tá? Mas só foi 20 minutos, tá? Então eu olhava aquilo, eu falei: meu Deus, será que ela desistiu? Toda a dor, toda a decepção, antecipando toda aquela tristeza. Mas de repente surge lá no portão, sorrindo, e ela chega, ela fala: desculpa, Jô, mas eu me atrasei. E ela sentou alegre. Eu falei assim: é um ponto positivo, ela está sorrindo. Aleluia, glória a Deus. Aí sentamos. Mas o que é isso? Relacionamento. Nunca tinha tocado um dedinho nela. Talvez cumprimentar, dar os 3 beijinhos, mas nunca tinha tocado um dedinho nela. Mas aí, o relacionamento. Aí quando o pastor perguntou: então, Josué, você está disposto a pagar esse preço, a ajustar as coisas na sua vida e tal? Eu falei: mas eu não tenho nada para ajustar, eu sou um cara quase perfeito.
E para ela, ele nem perguntou nada se ela precisava ajustar nada. Eu falei, como assim? Você pergunta para mim, não pergunta para ela? Aí ele perguntou, eu falei, sim, parecia que era um casamento, né? Parecia que a gente estava diante do juiz. Aí perguntou, Cris, tudo bem com você? É isso mesmo que você quer, tal? Ela falou assim, sim, aleluia! Eu tenho uma namorada! Mas o resultado disso é relacionamento. É a mesma coisa com Deus, gente. Mesma coisa com Deus. Se você ora e você não tem conexão, falta relacionamento, falta conhecer quem Deus é. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a Jesus? Essa palavra aqui revela quem Deus é para você. E Pedro, então, desenvolveu esse relacionamento íntimo com Deus, ao ponto de perceber céus abertos sobre a vida dele. Segundo ponto que eu quero destacar nesse texto, está ali no versículo 10, que diz assim: Pedro subiu ao terraço para orar, e tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e viu o céu aberto. Segundo lugar, para que eu tenha essa percepção de céus abertos sobre a minha vida, é a compreensão de como Deus chama a minha atenção. Sabe que muitas vezes Deus está tentando despertar a sua atenção e a gente não percebe. Muitas vezes Deus fala com você através de circunstâncias, através das pessoas, através de uma palavra profética aqui, através de um versículo bíblico, e a gente é lento para compreender o que Deus está dizendo. E por que Ele faz isso? Porque Ele dá um toque em você, Ele dá um vislumbre daquilo que Ele está querendo falar com você. Talvez não é aquela coisa ali, mas é algo que está te preparando para algo mais profundo com você. Deus fala, Deus chama, Deus desperta a sua atenção. Deus tem usado essa ferramenta ou essa tática por todo o Velho Testamento. Lembra quando Ele chamou Moisés? Moisés totalmente fracassado, totalmente já, vamos assim dizer, desistindo de tudo aquilo que era propósito da vida, do propósito de Deus na vida dele. De repente Moisés se encontra ali naquele deserto com aquelas ovelhas, e ele viu uma sarça pegando fogo, uma coisa extraordinária. E a Bíblia diz, se você vai ali em Êxodo 3 ler esse texto que fala sobre isso, diz que ele se virou e se aproximou para ver aquele acontecimento. Deus estava chamando a atenção de Moisés. Talvez, se aparecesse um anjo ali no deserto, Moisés sairia correndo e não teria recebido o chamado. Eu não sei, mas Deus tem um meio pelo qual Ele chama a sua atenção. Lembra de Samuel? Samuel era bem pequenininho. Ele era um filho da intercessão. Ana ganhou Samuel pela intimidade com Deus. Um acontecimento incrível. Samuel foi gerado na intercessão, e Ana entregou Samuel desde o ventre. No tempo apropriado, aquele menininho, poucos anos de idade, servia ali no templo. Se fosse nos nossos dias, nós íamos ligar lá para o Nucria, ia falar que era trabalho infantil, que tinha que tirar aquele menino dali. Não estou dizendo que isso possa acontecer, tá, gente? Não estou dizendo nada disso. Mas aquele menino estava ali dentro do templo, dentro do tabernáculo. E de repente ele ouve: Samuel, Samuel, Samuel. Ele ouve aquela voz, não consegue discernir. Ele vai para o sacerdote. O sacerdote diz: olha, quando você ouvir essa voz, diz: sim, Senhor, estou aqui. E ele faz isso. E ele é levantado como um profeta que levantou o rei Davi. Ele foi extremamente relevante na sua geração. É o que Deus quer fazer com você. Na medida que você percebe como Deus está chamando a sua atenção. Se você percebe que Deus está dirigindo você, se você percebe que Deus está chamando a sua atenção, você vai perceber que os céus estão abertos sobre você.
Porque céus abertos são o favor de Deus sobre você, é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu orei, não é porque eu li a Bíblia, não! Porque Deus encontrou um terreno fértil, porque Deus encontrou um coração voluntário, porque Deus encontrou um coração que está disposto. E Samuel ouviu aquela voz e correspondeu àquela voz. O que aconteceu exatamente com Pedro? Pedro viu aquela visão. Pedro discerniu aquilo que estava acontecendo. Não entendeu muito a princípio, mas sabia que era o Senhor, porque ele disse: Senhor, eu nunca coloquei na minha boca nada impuro. E Deus estava tratando coisas profundas no coração de Pedro. Deus estava quebrando esses paradigmas para que céus abertos chegassem para os gentios. Deus estava ali tratando profundamente do coração de Pedro, para que ele pudesse discernir que céus abertos não era só para o conforto da vida dele, não era só para o povo judeu, não era só para o povo de Israel. Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção em relação ao seu vizinho. Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção em relação às pessoas que moram na sua casa. Deus está chamando a sua atenção e a minha atenção em relação às pessoas do nosso ambiente de trabalho, da sua faculdade, da sua escola. Como foi falado aqui no momento de ofertas, você é um missionário. Porque céus abertos que não produz uma correspondência para Deus, que não produz um despertar no meu coração, que não produz uma ação, é só algo para o meu conforto, é só algo para eu ser abençoado. E é muito mais do que isso. Pedro não entendeu completamente o que estava acontecendo, mas ele disse assim: olha, esses homens aqui chegando nesse momento, que não tem nada a ver com a hora de almoço. Não é porque eu estou com fome que eu tenho que comer a carne de porco aqui. Pedro vai com aqueles homens, e algo maravilhoso acontece. Deus só precisava da disposição de Pedro. Deus nem estava precisando da pregação de Pedro. Talvez Pedro, como um bom mestre, queria explicar ali tintim por tintim, né? Uma vez eu fui num congresso no Rio de Janeiro, e era um congresso que o pastor Miguel estava ministrando. Eu cuidava da livraria aqui da igreja, então eu fui para que eu pudesse vender os livros aqui da igreja. Então eu estava lá, e na segunda noite nós fomos enviados para um quartel, para dormir num quartel. O quartel estava preparado lá para a gente dormir, que era muita gente de fora do Brasil inteiro. E eu então sentei do lado de deitei, né, do lado de um rapaz casado, de uma cidade do interior de São Paulo. E ele perguntou para mim, ele estava muito feliz porque ele tinha sido recém-convertido e Deus estava fazendo coisas profundas na vida dele, sabe, aquela alegria do novo convertido. E ele falou para mim: olha, o pessoal da minha igreja me trouxe nesse congresso. Aí acho que ele não tinha um lençol, alguma coisa, eu emprestei para ele alguma coisa nesse sentido, e nós estávamos conversando e bem baixinho à noite, e ele falou assim: só que eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque o pessoal da minha igreja diz que eu não estou preparado ainda, que eu tenho pecado para resolver, que eu tenho coisas ainda que eu preciso vencer na minha vida, por isso que o Espírito Santo ainda não recebi o Espírito Santo ainda, com o batismo com o Espírito Santo. Eu falei: não. Aí lá no escurinho, nós pegamos ali um farolete e nós colocamos na Bíblia. Eu comecei a abrir texto após texto, inclusive esse texto aqui de Cornélio. Eu fui abrindo texto após texto, fui lendo os textos com ele. Falei assim: olha, não é por merecimento. Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Você pode agora. Eu falei: mas agora? Não preciso ir na igreja, eu não preciso. Falei: não. E quando eu estava falando, o Espírito Santo caiu sobre ele. E ele começou a racatar. E ele começou a orar em línguas. E ele não parava. E acordou o quartel inteiro. Aí sempre tem os pastores abençoados: ô irmão, vamos acalmar o Espírito aí, vamos controlar o Espírito. Eu falei: meu Jesus, deixa o Espírito fazer essa obra. Aquele cara saiu daquele lugar com o cara mais feliz da vida. E foi exatamente o que aconteceu aqui com o nosso amigo Pedro. Ele começou a ministrar, começou a falar. De repente o Espírito Santo caiu. Sabe de quantas pessoas Deus precisa para derramar o Espírito Santo às pessoas que estão ao seu redor? Somente você.
Somente um coração disposto, somente um coração que compreende. Deus está me alertando. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu preciso valorizar esse lugar secreto. Eu não posso ser simplesmente marcar numa agenda e fazer lá tiqueia essa atividade religiosa. Não, é mais do que isso. Eu estou desenvolvendo um namoro com Deus. E perceber os sinais, perceber as coisas que Deus está falando com você, perceber as coisas que Deus está chamando a sua atenção, perceber como que Deus está fazendo com que você se desperte. Às vezes Deus vai te dar uma visão, às vezes Deus vai te dar uma palavra profética, às vezes alguém vai chegar para você do nada, vai falar uma coisa assim. Talvez um vizinho vai chegar para você e falar assim: olha, eu estou passando muita necessidade, eu estou com essa situação na minha vida, eu não sei. Mas Deus vai fazer com que os mesmos céus abertos que está sobre a sua vida chegue para as pessoas que estão ao seu redor. Vamos ficar em pé, vou pedir para o pessoal já voltar. Eu gostaria nessa noite de fazer 2 apelos. Você está aqui comigo? Amém? Talvez você tenha vindo nessas 3 ministrações, hoje é a 4ª ministração, semana que vem é a última desse tema, Céus Abertos, e você pensou assim: é só um tema, como já teve vários temas do ano passado, é só um tema. Não, não é só um tema. Eu pergunto: quais sinais Deus está enviando para o seu coração? Que despertamentos o Senhor tem falado com você nessa noite? Quais coisas Deus está trabalhando na sua vida, para que você realmente possa perceber que os céus estão abertos sobre você e sobre a sua família. Talvez você está buscando uma resposta, talvez você tenha uma necessidade muito grande, talvez você está focado em algo, né, que você pensa: a realização da minha vida vai ser quando eu tiver essa situação resolvida, ou esse bem alcançado. E talvez Deus só está usando essas coisas para chamar a sua atenção para algo mais profundo, para algo que Ele quer conduzir a sua vida, mudar, quebrar esses paradigmas, quebrar esses conceitos errados, quebrar essas mentiras malignas. Hoje à tarde, a minha filha Vitória não estava muito bem. Aí eu e a minha filha Rafaela saímos com ela. A Rafaela tentou fazer algumas coisas ali com ela, e ela não estava entendendo, mas nós estávamos dizendo: vamos desfocar dessa situação aqui, vamos focar em outra coisa. Nós amamos você. E às vezes Deus faz exatamente isso com a gente. A gente está tão focado em algo, a gente está tão assim voltado para algo, que algo aconteça em nossas vidas, que nós não percebemos que Deus está chamando a nossa atenção, nos alertando, porque Ele quer nos levar para algo muito mais profundo. Você pode impactar as pessoas que estão ao seu redor. Você foi chamado por Deus. Eu não posso estar no lugar que você está. Eu não posso estar lá na sua casa. Eu não posso ser referência para os seus vizinhos. Eu não posso ser referência para as pessoas do seu trabalho. Se eu chegar no seu trabalho e falar assim: olha, eu vou entrar aí, vou pregar o evangelho, as pessoas vão rir de mim, não vão deixar nem passar pelo portão. Você pode ser uma referência na universidade, na faculdade, na escola. Aonde você está, você pode ser extremamente relevante, na medida que você desenvolve essa intimidade com Deus, e na medida que você percebe quais sinais Deus está te dando, como que Deus está chamando a sua atenção. Primeiro apelo dessa noite, quero fazer para você que veio aqui nessa noite e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você não percebe que os céus estão abertos sobre a sua vida. Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, e Ele disse o seguinte: se você crer, se você confessar, você pode tê-lo no seu coração, na sua vida, e experimentar vida abundante. E nessa noite nós vamos fazer como igreja uma oração. Talvez você está distante do Senhor, você já esteve muito mais envolvido com a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você se distanciou, e essa é a noite do seu retorno. Talvez você pode pensar: eu vim aqui nessa igreja, eu cheguei aqui hoje, alguém me trouxe. Não, Deus marcou o encontro com você nessa noite. E nessa oração, se no final dessa oração você disser sim,
Deus vai começar um processo de revolução na sua vida, em nome de Jesus. Vou convidar a igreja para que abra as mãos e faça essa oração comigo, com toda a convicção. Esse é um momento que eu amo muito, e do meu lugarzinho ali sentado, todo domingo eu recebo Jesus no meu coração como Senhor e Salvador, e eu declaro: o Senhor é Senhor da minha vida. E você pode fazer isso nessa noite. Diga comigo assim: em nome de Jesus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, e eu estou confessando que Jesus Cristo é Senhor, que Ele foi ressuscitado dentre os mortos, e com essa confissão eu creio que estou recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero céus abertos sobre a minha vida, em nome de Jesus.